Big Bang ou Grande Expansão é o nome dado à teoria mais aceita sobre o início de tudo, o grande epicentro cósmico. Nenhuma explosão e nenhum real início do universo, o Big Bang é, na verdade, uma teoria que tenta explicar a formação de todas as coisas existentes atualmente. Foram diversas eras que duraram desde milésimos de segundos a milhares de anos, criando todas as maravilhas que nos cercam. A vida, os animais, planetas, nebulosas, galáxias e tudo isso a partir de um único ponto de singularidade, 13,7 bilhões de anos atrás. E é sobre isso que falaremos hoje, desde o agitado início de tudo até a sua expansão, com a matéria distribuída de maneira diferente ao longo de toda a extensão do cosmos. Antes mesmo de o universo fazer seu primeiro segundo de existência, houveram 5 eras principais, com uma acelerada expansão e com um acúmulo gigantesco de matéria. E essas eras começam na primeira delas, a Era de Planck. E ela não tem esse nome por causa do Planck de Dudu e Edu, mas sim porque o universo tinha as mesmas características de um Planck, uma partícula subatômica com 1,61 vezes 10 a menos 35 metros de comprimento. E essa era se iniciava a partir dos 10 a menos 43 segundos de vida do universo. Ainda muito pequeno, com 10 a menos 36 segundos de vida, o universo era quente e escuro, porque a luz não conseguia passar pela matéria devido à sua densidade, e 3 das 4 forças fundamentais da matéria, a força nuclear forte, a nuclear fraca e a eletromagnética, agiam com a mesma intensidade, e isso se deve pelo fato de o universo ainda estar atuando de acordo com o funcionamento da mecânica quântica. Então, aos 10 a menos 32 segundos pós-Big Bang, a expansão cósmica realmente tem seu início, expandindo o tamanho do universo e ficando 100 trilhões de vezes maior do que era na era da grande unificação e ficando 10 milhões de vezes mais frio. A partir desse ponto, os quarks já começam a se formar. Quarks são uma das partículas mais básicas e elementares da matéria, e são eles que constituem os prótons e os hadrons, por exemplo. A quarta era é chamada de Era dos Quarks e dos Gluons, e os gluons, assim como os quarks, são elementos fundamentais da matéria, e ela tem seu início aos 10 a menos 12 segundos pós-Big Bang, onde o universo é uma densa mistura plasmática desses dois elementos, e a partir daqui, a matéria supera a antimatéria em quantidade. Mesmo sendo formado por quarks, os hadrons também são partículas elementares da matéria, e aos 10 a menos 6 segundos eles têm seu momento de glória e começam a surgir, dando início à Era dos Hadrons, onde as partículas mais complexas, como eles, os hadrons, começam a se desenvolver e a temperatura do universo diminui para 10 bilhões de graus Celsius. E enfim o universo atinge seu primeiro segundo pós-Big Bang, e nesse ponto ele tem 10 metros de altura. E é bizarro imaginar que esse pequeno universo com 10 metros de comprimento, um pouco maior que o Optimus Prime, mas menor que a Estrela da Morte, muito menor ainda do que a Terra, viria a se tornar a maior coisa existente, abrigando tudo e todos que estão aqui. Tudo que formou seu absurdo tamanho atual. Entre 3 e 20 minutos após o Big Bang, a temperatura do universo já diminuiu o suficiente para que começassem a se desenvolver as primeiras partículas, sendo elas o hidrogênio, o hélio e o lítio. E então, após 50 mil anos sem grandes acontecimentos, a expansão universal desacelera e a matéria começa a ser distribuída de maneira heterogênea pelo universo. E assim, onde havia maior concentração de matéria, futuramente haveriam os primeiros aglomerados estelares. E eis que 1 bilhão de anos após o Big Bang, diversas galáxias já estão formadas e há mais uma desaceleração na inflação cósmica. 9 bilhões e 200 milhões de anos depois, uma dentre tantas nebulosas no universo marca um grande avanço na sua história, deixando de ser uma simples nuvem estelar para se tornar o nosso sistema solar. E este é o fim do primeiro episódio desta mini-saga onde passaremos por todo o universo em todas as suas fases. Até a próxima, aguardo vocês lá.